Neste vídeo nós vamos ver como resolver numericamente um problema que foi explicado no primeiro vídeo dessa série. Trata-se do modelo de tanques acoplados. A única diferença aqui é que nós vamos usar gramas em lugar de onças e litros no lugar de galões. Eu também não vou explicar a construção desse sistema de equações diferenciais, porque isso já foi feito no primeiro vídeo. Como este é um problema de valor inicial linear, ou seja, as variáveis dependentes aparecem linearmente nas equações, ele tem solução exata. No entanto, nós vamos apresentar aqui a solução numérica para ilustrar o método. Ele vai ser útil mais tarde, quando as soluções exatas ficarem pouco práticas, difíceis ou impossíveis. Para isso, eu vou usar um software online muito interessante chamado Insight Maker. Ele é para ser usado online, então basta ir neste endereço e fazer o cadastro. Assim que o cadastro for feito, você pode prosseguir com esse vídeo. A ideia é que então você repita os passos que eu irei descrever aqui no seu computador. Depois que você fizer o cadastro, uma página parecida com esta aqui deve aparecer para você. E então você deve clicar aqui em Create New Insight. Antes de mais nada, já vamos salvar tudo que faremos. Então eu clico aqui em Save Insight. Vamos colocar o nome aqui Tanques. Se você quiser editar as informações, você pode. Eu não vou fazer isso aqui. Essas informações aqui são úteis para quem quer aprender mais sobre esse sistema. Tá? Então ele é bem interessante e há muitos tutoriais descritos nessa página e você pode explorá-los. Mas vamos ver como é que ele funciona por um problema como este que nós estamos descrevendo. Então vou limpar essa tela aqui agora. Por conveniência, eu copiei a imagem do meu sistema de equações junto com as condições iniciais. O que nós vamos fazer neste ambiente aqui é simular estas equações. Para isso, eu vou adicionar blocos representando a quantidade de sal em cada um dos tanques, ou seja, Q1 e Q2. Para isso, nós temos que vir para cá, para Primitive, e clicar aqui em Add Stock. Então esta quantidade aqui eu vou chamar de, por exemplo, Q1 e faço a mesma coisa para Q2. Basta vir aqui e colocar o nome. E em cada compartimento Q1 e Q2 nós temos uma quantidade de massa de sal num dado instante. Essa quantidade de sal em cada um dos tanques representa o estado do sistema. E a dinâmica dessa quantidade de sal, ou seja, como é que essas quantidades Q1 e Q2 variam com o tempo, depende das taxas ou fluxos de entrada e saída de sal em cada um desses compartimentos. Bom, mas esses fluxos são exatamente essas quantidades que aparecem no lado direito das nossas equações diferenciais. Tais quantidades nós vamos representar aqui como fluxos que entram e saem desses blocos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o quê? Tem 1,5, vamos começar aqui com mais fácil, com essa constante. Então eu tenho um fluxo que contribui para o aumento da quantidade Q1 à medida que o tempo passa. Então para isso eu vou aqui em Flows, Transitions e vou desenhar um fluxo. Vejam que esse fluxo aqui está para fora, então eu vou invertê-lo. Essa nuvenzinha aqui significa que não me interessa de onde vem esse fluxo. Simplesmente a minha equação diz que existe
um fluxo entrando. Eu posso dar nome também para esse fluxo, vamos chamá-lo de, por exemplo, 3 meios, tá? 1,5. Que mais? Eu posso fazer a mesma coisa aqui para Q2. Vamos desenhar aqui já um fluxo para Q2. Vou inverter e vamos chamar isso aqui de 3. Que mais que acontece aqui? Para Q1, eu tenho uma saída de menos Q1 sobre 10. Então vamos criar um outro fluxo aqui. Um fluxo negativo quer dizer que sai. Então agora essa direção aqui está ok, né? Não tem problema. Eu vou dar um nome que é sugestivo para essa quantidade, tá? Então ele sair uma quantidade Q1 sobre 10. No entanto, se você observar Q2, você vê que também entra Q1 sobre 10 aqui. Ou seja, esse fluxo que sai de Q1 é igual ao fluxo que entra em Q2. Então, em vez de desenhar esse fluxo aqui para fora, eu vou fazer um fluxo diretamente de Q1 para Q2, que tem o nome Q1 sobre 10. Enquanto que este fluxo aqui eu vou apagar. Deixa eu dar uma ajeitada na minha figura para ficar um pouquinho melhor. Vou dar mais espaço. Agora veja, eu tenho aqui um fluxo 1,5 Q2 dividido por 20 que entra. Então vamos adicionar esse fluxo aqui. Eu vou trocar o sentido e vou chamar do jeito que está aqui, tá? Eu vou chamar 1,5 Q2 dividido por 20, certo? Entrando porque o sinal aqui é positivo. Que mais? Desta equação aqui, nós temos esse termo, menos Q2 sobre 5. Então vamos desenhar um fluxo saindo. Então, Q2 dividido por 5. A quantidade usada neste fluxo aqui é Q2, mas para isso nós devemos referenciá-la. E para referenciá-la nós temos que estabelecer um link que vai de Q2 até este fluxo. Agora sim. Aqui estas outras quantidades aqui, Q1 não precisa porque já está diretamente conectado a Q1. E Q2 também não precisa, claro, porque já sai do próprio Q2. Mas aqui eu preciso, né? Porque eu faço referência a Q2. Então eu tenho que dizer de onde vem essa referência. Como vocês podem ver aqui, para ver se essa conexão está correta, basta clicar aqui no fluxo e vão aparecer esses baldinhos aqui referentes às minhas variáveis de estoque, Q1 e Q2. Então, elas estão devidamente referenciadas. Agora, eu criei os fluxos, mas não criei os valores, né? Vocês vejam que está tudo zero. Então, agora eu vou criar os valores numéricos. Então, eu coloco aqui 3 meios. Aqui eu vou colocar 3. Aqui eu vou colocar, então, 1,5 dividido por 20 vezes, você pode clicar aqui agora, Q2, que mais? Aqui vai ser Q2, que já está aqui, deixa eu tirar esse 0, dividido por 5. Cada quantidade desta aqui tem seu valor inicial também, então o valor inicial em Q1 é 25, e o valor inicial em Q2 é 15. Tem esse outro fluxo aqui também que eu esqueci. Esse fluxo aqui é Q1, já vou botar aqui, ó, Q1 dividido por 10. Agora sim, o sistema está completo. O sistema agora está quase pronto para ser simulado. Antes disso, nós vamos examinar aqui o Settings. E aqui nós temos um comprimento de simulação 20. Eu já havia definido antes um passo
de tempo 0,1, que é razoável, que não é uma coisa... ele não é um valor muito pequeno. Se eu escolher muito pequeno, a simulação fica uma acurácia grande, mas talvez fique lenta. A unidade de tempo eu já coloquei aqui em minutos. O método que eu vou usar poderia ser Euler, que é um método simples e rápido, ou Runge-Kutta, que é o método usual para métodos numéricos para problemas de valor inicial. Então vamos deixar Runge-Kutta de quarta ordem. E vou aplicar para ver o que acontece agora com Simulate. Então a gente observa aqui a simulação acontecendo, a evolução de Q1 e Q2. Dá para ver aqui que no fim de 20 minutos o sistema continua evoluindo, ou seja, Q1 e Q2 continuam aumentando. Então, para ver se esse valor estabiliza ou não, é interessante aumentar o tempo de simulação. Então nós vamos de volta a Settings e vamos aumentar aqui o tempo para, digamos, vamos botar 100 minutos. Vamos aplicar e vamos simular novamente. A gente pode acelerar aqui essa visualização. E aqui já dá para ver que nós estamos tendendo a um certo valor de equilíbrio, né? Tem aqui provavelmente eu estou indo para algo como 35,9, talvez 36, e aqui 41,8, talvez esteja tendendo para 42. De qualquer maneira, dá para ver que há uma estabilização, que é o que a gente espera, né, fisicamente, nesse problema aqui. É sempre interessante examinar se o que a gente observa na simulação é o que a gente esperaria mesmo, né, que acontecesse. Nós podemos alterar algumas coisas aqui. Você pode dar um nome para essa janela, certo? Sei lá, simulação 1. Aqui está tudo bem determinado, Q1 e Q2, tempo em minutos, não há muito o que fazer. Se eu clicar aqui em Configure, eu posso aqui dar um título para o meu gráfico. Vamos colocar aqui de novo 2 tanques acoplados. Eu vou colocar aqui para o gráfico ficar um pouquinho mais estético, em vez de ir até o valor máximo, eu vou colocar 110. O tempo aqui já está em minutos, o gráfico mostra linhas, então eu vou aplicar e aqui está o gráfico. Então deixa eu ir de novo nessas configurações. Dá para ver aqui que nós temos uma outra opção que se chama Scatter Plot, que na verdade é um gráfico de retrato de fase para nós. Ou seja, se você clicar aqui, o que vai ser mostrado agora? Vai ser mostrado Q1 e Q2, o Q1 na linha horizontal e Q2 na vertical. Nós vamos examinar linhas em vez de pontos. Aqui o valor máximo no eixo X é o valor correspondente a Q1. Então vamos colocar aqui 45. E para o eixo Y vamos colocar 45 também. Vamos ver como é que fica. Vejam que praticamente esse ponto fica estacionado nesse tempo aqui. A evolução anda rápido no começo, mas quando eu começo a me aproximar do ponto de equilíbrio, a evolução praticamente para. Esse valor aqui então corresponde a praticamente o ponto de equilíbrio,
que pode ser determinado teoricamente fazendo Q1' igual a 0 e Q2' igual a 0 e resolvendo para Q1 e Q2. Nós vamos estudar mais tarde os pontos de equilíbrio em maior detalhe, mas já dá para ver como é que eles aparecem agora.